Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, Sagradas Letras, no livro de Atos, seu capítulo 17. Somente 2 versículos, o 26 e o 27. A palavra de Deus, ela é fonte de vida, ela sempre tem algo novo para nos oferecer, e a gente está aqui para absorver. Diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que Ele não está longe de cada um de nós. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse precioso momento em que estamos aqui na Tua casa, nesse santuário. Nós temos lhe oferecido os louvores pelas quais só Tu és digno de receber. E agora, Senhor, nós não somos merecedores, mas necessitamos da Tua palavra, de sermos alimentados pela Tua palavra, de sermos iluminados, de sermos direcionados, de sermos orientados, de sermos revelados pela Tua palavra. Então, Senhor, alcança o nosso coração, fala ao nosso íntimo, pelo precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar. Muito obrigado. Eu quero estar falando sobre... A gente sabe que Deus está em todo lugar, Deus é presente. E Deus está mais próximo, Ele está em todo lugar, mas Ele está próximo mais de alguém. E diz assim: Deus não está longe do coração quebrantado. Você e eu nunca iremos onde Deus não está, pois este Deus, Ele está em todo lugar. A presença de Deus, ela paira sobre o trânsito, no ambulatório do hospital, no UTI, na sala executiva, na sala de estar, em todos os compartimentos de uma casa, do trabalho, na rua. O propósito de Deus é estar tão próximo do homem. Ele está em todo lugar, mas Ele precisa estar tão próximo, e Ele deseja estar tão próximo do homem, da mulher, do jovem, da adolescente, do adolescente, a ponto dele desejar entrar em nosso interior, como o objetivo de habitar dentro. O apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, ele teve essa revelação, e ele escreveu lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus, sendo Deus, Ele quer estar dentro de nós. E a porta de acesso para Deus entrar é o nosso coração. E a palavra dele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Coração, é a porta de acesso. Mas o coração precisa estar quebrantado, amolecido. Porta que abre. E o homem,
a mulher, só nós podemos abrir ou fechar o nosso coração. Deus não invade, Deus bate, Deus se oferece, Deus deseja alcançar o nosso interior. A natureza, o universo, Deus está presente em tudo, porque Ele criou todas as coisas. Deus está em todo lugar, pois Ele é onipresente. Em Atos capítulo 17, versículo 27, diz: Ele não está longe de cada um de vós. Ele não está. Por mais que a gente esteja enfrentando situações aversivas, adversas, contrárias, a gente acha que Deus nos esqueceu, mas Deus nunca está longe, nunca. Ele está sempre. Agora, a distância de Deus para você, de Deus para mim, depende de cada um de nós. Quem mantém essa distância maior ou menor é o próprio homem. Porque Deus está em todo lugar, e às vezes o homem quer se distanciar de Deus, se afastar de Deus, achando que isso é possível. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, houve uma separação, o homem foi destituído. Mas aí, Deus, não se contentando com essa distância, Ele promoveu uma ponte, para que houvesse esse acesso, e essa ponte se chama Jesus Cristo. Ele veio para unir o homem a Deus, só que Ele não faz isso de uma forma automática, porque Ele não fez nada automático, foi voluntariedade dEle. Ele desejou, Ele se propôs. Então, para que o homem tenha acesso a Deus, ele precisa ter o coração aberto para Ele. Saiba que Deus, Ele não tem favoritos. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, descreve que o Senhor, Ele diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas, afrontas. Deus não faz acepção. Deus tem os seus escolhidos, mas não é porque Ele fez acepção. Em João capítulo 15, versículo 16, diz assim: Jesus dizendo: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Olha essa declaração: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu vou te conceder. Quem concede é o próprio Cristo que nos comprou. Eu peço a Deus em nome de Jesus para que o próprio Cristo nos conceda. É Ele. A gente acha que não precisa de Jesus. Jesus é tudo. Jesus pode fazer todas as coisas, e Ele, só Ele. Tudo que Deus faz é através de Jesus. A ação de Deus é através da pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós fomos comprados, nós fomos remidos, lavados pelo sangue de Jesus. O preço foi pago por Ele. Nós pertencemos a Jesus. Tudo que nós alcançamos é Jesus que nos dá. É Ele que nos concede. É Ele que proporciona. É Ele que abre caminhos. Deus escolhe
Os escolhidos é Deus escolhe a todos que atendem ao seu chamado, através da sua palavra. Saiba que das multidões nas ruas urbanas, aos que vivem isolados em pequenas vilas, aldeias, nos vales e nas matas, todas as pessoas podem desfrutar da presença de Deus. Porém, muitos não estão desfrutando porque não o conhecem ou não aceitam quem Ele é. Muitos se arrastam pela vida como se não houvesse um Deus que os amasse. Muitos tentam viver como se a única força existente fosse a sua. Muitos vivem como se a única solução dos seus problemas e conflitos viesse de dentro deles mesmos, e não de cima. Essas pessoas vivem uma vida vazia, porque elas estão sem Deus. Apesar de Deus estar presente, mas Ele não está dentro, essa pessoa está vazia. Com Deus, sendo Deus em todo o universo, há pessoas vazias. Também há muitos que estão diante das dificuldades da vida, como as injustiças sociais e barreiras que se levantam muitas vezes, aí eles fazem questionamento sobre onde Deus está. Eu não posso me esquecer que Deus está em toda parte. Isso significa que Deus existe em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu estou aqui, mas aqui que eu estou, não vou estar em Bom Jesus porque eu estou aqui. Mas Deus está aqui, está em Bom Jesus, está em Apiacá, está em Itaperuna. Ele está nesse mundo todo, nessa nação toda, porque Deus é Deus. Não há vazio no universo. Deus está em todo lugar, mas há vazio dentro do coração do homem. O homem consegue ficar sem Deus, fica um buraco dentro dele. Não há um único milímetro desse vasto universo que não esteja diante da presença de Deus. A Bíblia indica onde Deus está, apontando para a sua onipresença. A onipresença é um dos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, somente Deus é onipresente. O diabo não é. Para ele agir em todo lugar, ele tem os seus anjos. É 1/3 dos anjos que caíram, porque ele não é onipresente. Só Deus é onipresente. Só Deus. Esse atributo, Deus não compartilha com nenhuma de suas criaturas. Apesar do diabo ser diabo agora, mas antes ele era criatura de Deus. Ele tinha uma missão lá no céu, mas o livre-arbítrio que ele tinha, que os anjos tinham e agora não tem mais, fez com que ele e 1/3 se rebelassem contra Deus, e aí foram lançados fora de lá. Portanto, nenhum outro ser está presente em todos os lugares, somente Deus. No meio das lutas, tudo que precisamos ver ou sentir é a presença de Deus que nos fortalece. Portanto, se nada existisse,
ainda assim, Deus seria Deus em toda a sua plenitude. Uma grande declaração acerca da presença transcendente de Deus é o próprio nome divino revelado nas Escrituras. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele disse, e ele respondeu: eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, é só constatar. Versículo 13 diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram, qual é o seu nome? Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Talvez você possa estar lá na sua casa, alguém disse: mas por que você está dizendo isso? Porque eu sou, me enviou para dizer isso para você. O Deus eu sou. Acreditamos com todas as forças de nosso ser que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele é onipotente. Ele pode fazer todas as coisas. Tudo é possível aquele que crê. Não perca a oportunidade de ter Deus dentro de você, enchendo o seu ser, enchendo o seu coração, porque Ele já está presente, mas Ele quer habitar dentro de nós. Sabe por quê? Porque Ele sabe quem você é, o que você precisa e o poder que Ele precisa se manifestar para você ser alcançado. Mas Ele sabe. Mas Ele não tem o hábito de invadir privacidade. Deus respeita a nossa privacidade. Às vezes a gente chega na casa do fulano só porque conhece muito tempo. Deus não faz assim. Deus respeita a nossa privacidade. Quando nós abrimos a porta para Ele entrar e ficar, aí Ele passa a fazer parte do nosso dia a dia. Mas enquanto isso, Ele sempre vai dar batendo na porta. Porque Deus, Ele é educado. Mesmo sendo Deus, Ele é educado, diplomático. Ele não faz uso da sua autoridade para invadir a privacidade de ninguém. O diabo é diferente. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Ele vai invadir, ele vai tentar possuir, ele vai atormentar, ele vai tentar. Deus não faz nada disso. Deus também se mantém presente, mesmo diante da situação mais aversiva, pois Ele não pode nos abandonar, porque Ele se comprometeu a estar junto, a estar sempre. Observe o que Moisés falou para Josué, na impulsão de Deus na sua vida, que seria o seu sucessor. Moisés disse para Josué, lá em Deuteronômio capítulo 31, versículos 7 e 8, ele diz assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, ele disse: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Mas tem uma coisa aqui que o diabo sabe tudo isso aqui, irmãos.
Mas a primeira palavra e a segunda palavra que Moisés disse para Josué é que foi determinante para que tudo aquilo que Moisés disse que Deus ia fazer através da vida dele dependia muito do que ele fizesse com essas duas palavras. Quando Moisés disse, Josué, você tem que ser forte e você tem que ser corajoso. Ser cristão tem que ter coragem. Eu sei disso. Quando eu era adolescente, não tinha coragem de carregar a minha Bíblia. A gente tem que ter coragem. As pessoas que não têm coragem ficam felizes porque agora tem Bíblia no celular. Ninguém precisa saber, eu estou com a minha Bíblia aqui. Falta de coragem. Falta de coragem. Não fala nada. Falta de coragem. E o diabo é que está criando essa situação para você não desfrutar das promessas de Deus. Mas as promessas de Deus, elas só vão se manifestar quando eu tiver força e coragem para ser o que Deus quer que eu seja. Falta coragem para a gente. Falta força. A gente para por pouca coisa, desiste por pouca coisa, deixa para depois pouca coisa, falta força. Há um texto aqui que é dito que o céu é tomado à força. Isso não é que você vai fazer, eu quero subir. Não, é esforço. Você tem que se esforçar aqui. Você tem que ter força para perseverar, para saber para onde você está indo. E você não ficar olhando nem para um lado, nem para o outro, nem olhando para trás, mas olhando para frente, seguindo em frente. E isso tem que ter força e coragem. Se eu tiver força e coragem, há uma promessa que Deus disse para Josué, através de Moisés, e o próprio Deus disse para ele, lá em Josué capítulo 1, versículo 9. Ele disse assim: o Senhor é quem vai adiante de ti, mas desde que você tenha força e coragem. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Não temas e nem te atemorizes.